E aí, meus alunos, tudo bem? Eu aqui, no meu ambiente doméstico, em casa, no quarto aqui de casa, para dar aula para vocês em relação à nossa disciplina de fundamentos sociológicos e antropológicos. Né? Eu que vou discutir com vocês questões sociais, vou discutir fenômenos sociais importantes, discutir a compreensão da sociedade da sua forma mais complexa. Nós estamos aqui enfiados em meio ao isolamento e, ao mesmo tempo, nós estamos no ensino à distância, que é uma saída para essa pandemia, né? A gente poder conviver, continuar convivendo, utilizando os meios virtuais. Então, de certa forma, nosso trabalho está protegido, mas a sociedade nunca teve tão ameaçada aparentemente como agora. Quando a gente ameaça de sua estrutura, de seu funcionamento, de sua ordem. É uma questão que é o objeto de interesse da sociologia. Esse homem que vive em coletividade, sua existência depende da coletividade, ele não consegue ser nada sem a coletividade, e essa coletividade da qual ele depende, nesse momento agora, vive um colapso. O que a gente mais quer num momento como esse? Lucidez. A grande maioria de nós gostaria que a compreensão desse fenômeno que estamos vivendo fosse uma compreensão de um fenômeno que nos trouxesse racionalidade, uma atitude coerente, uma possibilidade de resolução do problema o mais rápido possível, e não objetivamente um caos, uma crise. Nós estamos à procura de uma solução efetiva do que estamos vivendo. Mas uma solução depende da atitude de todos nós. O que é interessante é que a atitude de todos nós e de cada um em particular. A sua atitude, a minha atitude, a de todos, em benefício de uma sociedade da qual tanto você quanto eu dependemos. E estamos num exercício difícil, numa sociedade que exalta muito a particularidade, o interesse pessoal, a vontade particular. Fora isso, uma grande ameaça, uma ameaça econômica, a ameaça dos nossos empregos. Tem uma reportagem da revista Exame que fala que nós podemos estar vivendo a possibilidade de 20 milhões de brasileiros ficarem desempregados no próximo mês, por causa do coronavírus. Uma situação que afeta a todos. E como que a gente pode lidar com uma situação como essa? Claro que não é fácil, claro que cada um de nós está fazendo a sua parte, alguns não estão muito interessados neste problema. Temos lideranças políticas que se dividem, alguns apoiando esse isolamento social, nós chamamos de horizontal. O presidente defende um isolamento vertical, que é o isolamento apenas das pessoas com mais de 60 anos e de pessoas que têm doenças crônicas, diabéticos, hipertensos, por exemplo. E aí nós vamos vivendo, dentro do olho do furacão, um fenômeno que talvez seja mais compreendido daqui a uns 10 anos, mas que para nós agora, quanto mais racionais nós formos nas nossas ações, melhor podemos agir com esse problema que atinge todos nós. E a sociologia é o campo de conhecimento que discute isso. Quer dizer, eu estou aqui para discutir com vocês uma ciência que tem tudo a ver com o momento que nós estamos atravessando. Mais que isso, até é importante falar, nós estamos num momento em que a antropologia também é muito importante. Por quê? Essa sociedade tem seus rituais, tem suas instituições, tem sua cultura, tem sua forma de compreensão, que são as identidades e identificações humanas, e nós temos, dentro desse momento que estamos atravessando, preconceitos e conceitos. Em alguns momentos, nós ritualizamos fatos como esse, fatos preocupantes, ao ponto de pensarmos, será que é uma catástrofe humana? Será que estamos diante do fim do mundo? Nossas crenças, nossa cultura pode enxergar nisso um apocalipse. Né? Ao mesmo tempo, enxerga uma solidariedade, um bem comum. Tem muito dos nossos rituais culturais, de nossa formação. Nós vamos falar bastante sobre isso, tá claro? Aí você tem no canto os nossos slides, que você vai acompanhando, da nossa disciplina. A gente vai passando esses slides enquanto a gente vai trabalhando a aula com você. E nós vamos falar um pouquinho sobre a sociedade como campo de conhecimento. Uma sociedade que passa a ser um objeto de estudo pelos cientistas sociais. A sociologia é uma ciência do século XIX, a sociologia enquanto campo de conhecimento reconhecido de forma acadêmica é do século XIX,
Mas a preocupação com a sociedade é muito antiga. Você vai encontrar, lá na antiguidade, pensadores preocupados com o fenômeno social. Então, você tem a busca de entender a sociedade, que não é coisa de hoje. Você tem, por exemplo, na Grécia Antiga, Platão tentava entender o que é o fenômeno social da qual ele vivia, o que é a sociedade na qual ele vivia. E Platão valorizava muito o corpo social, as diferenças sociais. Ele considerava que a sociedade precisava manter a sua ordem, a sociedade precisava manter a sua organização, a sua estrutura de corpo social. Essa sociedade, para Platão, que era a sociedade escravista, a sociedade escravocrata, tinha como base uma função do escravo fundamental para ele, que fosse mantida. Afinal, para Platão, a escravidão dava a condição da virtualidade ao homem livre, dava a condição do homem livre poder exercer aquilo que desejava, buscava, queria. Entre outras coisas, na liberdade do homem livre estava a política, o ser político, a ação política. Esse homem livre, virtuoso, político, ele poderia participar das decisões da polis, exatamente porque tinha um escravo que trabalhava por ele, trabalhava para mantê-lo livre. Então a escravidão seria como se fosse, o escravo seria como se fosse os membros de um corpo para Platão, e esses membros do corpo mantêm esse corpo em funcionamento, mantêm esse corpo vivo. Então a escravidão era vital, tinha que ser mantida a qualquer preço, para que se pudesse garantir as possibilidades do homem livre. Platão tentava descrever também uma divisão de trabalho, argumentar que cada um dentro da sociedade cumpre o papel necessário para o outro. Exatamente o que nós estamos vivendo agora. Essa realidade que estamos vivendo denuncia muito isso. A sociedade, ela é uma interdependência. Quanto mais complexa a sociedade é, maior a dependência entre as pessoas. Quanto mais eu divido as funções sociais, quanto mais eu tenho divisão das funções sociais, mais eu tenho uma sociedade complexa e interdependente, aonde todo e qualquer comportamento ou fenômeno dentro desse corpo social gera efeito para as outras pessoas. Então nós estamos diante de uma sociedade em que a condição de ser dentro da sociedade é uma condição de depender. Então Platão está preocupado com isso. E Platão não era o único que achava que todo esse conhecimento que a gente está desenvolvendo da sociedade, todo esse saber sobre a sociedade, tem que estar na mente, tem que ser algo consciente para o líder, para aquele que está no comando da sociedade. Da mesma forma pensava Aristóteles. E também acreditava que o comando da sociedade, a administração da sociedade tem que estar na mão do homem virtuoso. Aristóteles despendeu boa parte de sua vida, demarcou boa parte de sua vida na busca de educar Alexandre o Grande, líder macedônico, que acabou conquistando a Grécia e uma grande quantidade de países na Europa Oriental e no Oriente Médio. Alexandre era educado por Aristóteles para poder agir com responsabilidade, racionalidade e equilíbrio na busca de um governo justo para a maioria das pessoas. O que nós estamos vivendo é um momento de crise, em que a sociedade, por ser complexa, necessita de líderes que tenham ciência e consciência das funções e condições sociais. Quer dizer, eu tenho uma sociedade que precisa, objetivamente e efetivamente, ser administrada e entendida com a máxima eficiência possível. Você, como educador, tem um papel importante nisso. Você exerce uma influência dentro do corpo social. A sua forma de agir gera reflexos dentro do corpo social. Então é fundamental que você, no exercício da sua função, seja uma dessas pessoas que tenha responsabilidade naquilo que você fala. Eu sempre brinco com os meus alunos. Pessoas mais simples, elas podem dizer certas coisas porque elas não têm o conhecimento, nem têm um cargo, nem têm uma função que tem um peso e uma responsabilidade grande o suficiente para servir de respaldo para um grande número de pessoas fazerem certas coisas justificadas por um especialista. O que eu estou falando? Um operário de uma fábrica voltando do trabalho e argumentando sobre as condições que estamos vivendo com o coronavírus e tentando ter argumentos simples de
por exemplo, isso não contamina ninguém, isso é uma gripezinha, só você se cuidar, já peguei tantas gripes, nunca aconteceu nada comigo, não vai acontecer nada com ninguém. Veja, esta fala na boca de um operário que não terminou, por exemplo, o ensino fundamental, que não tem conhecimento científico, não estudou profundamente o problema, tudo que ele sabe é do que ele ouviu falar, leu, nós podemos considerar em cima desse limite que é esperado que ele seja assim. Mas ele também não respalda ninguém. Nenhum professor de biologia, nenhum pai de família poderá de forma objetiva e segura dizer que vai tomar uma atitude em relação ao coronavírus em casa, que vai deixar todos os filhos saírem para ir onde quiserem, está todo mundo liberado para fazer o que quiser, porque ele ouviu que o operário disse que isso é só uma gripinha. Agora troca o operário pelo professor, troca o operário pelo sociólogo, troca o operário pelo filósofo, troca o operário pelo advogado, troca o operário pelo psicólogo, troca o operário pelo economista, troca o operário por um médico, por um enfermeiro, por um farmacêutico. Aí a coisa pega. Aí alguém pode dizer assim, vou tomar certa atitude lá em casa porque uma pessoa graduada, formada, que estudou, me disse que. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente argumenta dentro da sociedade a importância da ordem social para cada um e quais são os efeitos das ações e reações que a sociedade promove. Tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa conversa de hoje é um pouco nesse sentido, para a gente não perder a visão, para ter em mente, não perder o alcance da importância do que nós estamos falando. Tá claro? Por isso que o dilema social, numa sociedade complexa, como a nossa, é entender como que essa ordem está estabelecida. Ou seja, tem um Estado, um governo estabelecido, existe uma ordem social estabelecida, existem funções sociais estabelecidas, existe uma instabilidade social que ocorre de vez em quando, como agora, de uma forma mais profunda, que tem que ser não só estudada de forma racional, mas com método, com conceito, com a capacidade da gente compreender como que essa ordem social está estabelecida e como que nesse estabelecimento dessa ordem social as partes interagem, até para que a gente possa agir e reagir diante dessa sociedade com responsabilidade. Então, quando a gente fala da sociedade que estamos vivendo, a gente não pode esquecer que essa sociedade ela tem vários dilemas, vários problemas, antagonismos. O que Durkheim, que é um cientista social clássico que nós vamos estudar, dizia que a sociedade apresenta patologias, doenças, problemas. O vírus não é só do corpo, existe o vírus social. Esse vírus social pode comprometer o funcionamento da sociedade. É preciso entender essa sociedade na sua complexidade. E os dilemas também se dão, como o próprio Durkheim fala, não só como patologias. Existem as chamadas anomias, que são aquelas disfunções temporárias que surgem, mas que são necessárias para a adequação da sociedade a determinadas condições, momentos e necessidades. Então, por exemplo, nós estamos numa época de modernização da sociedade. Nós estamos numa época em que estão se desenvolvendo novos meios de comunicação, novos equipamentos cada vez mais inteligentes, o que a gente chama de a inteligência das coisas, ou a internet das coisas. Né? A inteligência artificial tem avançado sobre uma série de ferramentas que nós usamos. Você tem, inclusive, computadores que são capazes de conversar com você como se fosse uma pessoa ao seu lado. Às vezes, uma conversa até mais inteligente que uma pessoa. Calculo que no futuro, alguns, quando quiserem ter um papo inteligente, vão ter um papo inteligente com o computador, em vez de ficar tendo papo com qualquer pessoa. Imaginou? Até a função do amigo pode ser dispensada. A amizade virtual ela já existe. Quantos amigos você tem nas páginas sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter? E com poucos amigos a gente convive de forma mais concreta e objetiva e direta. Não condenando as redes sociais, de forma alguma, mas ao mesmo tempo tentando entender que a relação física não é mais uma obrigatoriedade para manter um vínculo com outra pessoa. Então, amizade com outra pessoa. Contatos e trocas de informações com outra pessoa.
Então, o que a gente está vivendo na sociedade atual são dilemas. E desses dilemas de substituição de profissões, das profissões irem embora, quanta gente que se formou para praticar, para agir e atuar no mercado, né, para ter um papel no mercado, não vão ter mais. Porque a profissão se extinguiu. Como também ser professor é uma coisa que se renova, se refaz. Imagina, eu jamais, quando me formei historiador na minha graduação, eu nunca na minha vida imaginei, depois fiz sociologia no mestrado, nunca imaginei na minha vida que eu fosse dar aula de ensino à distância olhando para uma câmera, ainda mais da minha casa, né? Nos quartos da minha casa. Nunca pensei nisso. Além do que, jamais pensei que eu ia dar aula para milhares de alunos ao mesmo tempo. Eu nunca pensei isso na minha vida. Estou aqui fazendo isso. O professor não morreu, mas o giz e o quadro negro morreu, desapareceu. De certa forma, ele sucumbiu. E aos poucos vai sucumbindo também. Imagina se eu fosse colocar milhares de vocês numa sala de aula. Agora, o que é interessante é que a gente dá aula para vocês, cada um no seu canto, tendo aula comigo, como se eu estivesse dando aula exclusivamente para você, eu sem te ver e você me vendo. E, ao mesmo tempo, inclusive, vale a pena lembrar, nós vamos ter uma live, nós vamos ter um bate-papo hoje, depois dessa aula que nós estamos tendo aqui. Né? A gente vai conversar um pouquinho. Então, é importante entender que os dilemas sociais existem. Quanto mais complexa uma sociedade é, mais dilemas ela tem. Quanto mais divisão em funções ela tem, interdependência ela tem, mais difícil a compreensão dos fenômenos sociais. Não pode nunca deixar de entender isso. E vamos falar um pouquinho sobre a sociologia e a antropologia na educação. Eu queria ressaltar muito o papel que essas duas áreas de conhecimento têm na formação, não só de você, educador, mas das áreas de conhecimento em que a sociologia e a antropologia fazem parte. Precisa entender um pouco sobre esses campos de conhecimento e o papel que eles exercem. Vou te dar um exemplo. Isso que nós estamos vivendo agora, essa pandemia do coronavírus, é importante a gente entender nessa pandemia o papel que as áreas da saúde, por exemplo, têm em relação a esse conhecimento da sociedade e os fenômenos sociais que estão se apresentando, tá claro? Por exemplo, os efeitos sociais que o coronavírus vai gerar dentro do ambiente familiar, do ambiente doméstico, das relações de trabalho, de uma crise econômica que está cada vez mais presente, tudo isso são fenômenos sociais que têm que ser entendidos. E os professores das diferentes áreas, matemática, física, química, biologia, a história, talvez mais fácil de entender, a filosofia, vão ter que ter conhecimento da sociologia e da antropologia para poder exercer sua função e seu trabalho. Então nós não podemos esquecer que a antropologia e a sociologia dão bases de compreensão da sociedade que nos rodeia, das instituições que estão à nossa volta. Isso é importante para a gente ter um posicionamento dentro da sociedade, para a gente ter, de certa forma, uma ação mais coerente com a nossa disciplina, a nossa área de conhecimento específico, e, ao mesmo tempo, a gente poder trabalhar com o nosso aluno aquilo que para ele lá fora é um ponto de interrogação. Que sociedade eu vivo? Em que sociedade eu estou inserido? Dentro da sala de aula, agora pensando no ambiente virtual, dentro dos ambientes que a gente conversa com os nossos alunos, as questões sociais desembocam. Imagino que hoje na live, quando vocês forem participar de uma conversa comigo, ou mesmo nas minhas redes sociais, depois eu vou deixar elas para vocês manterem contato, vocês vão fazer perguntas sobre o momento que a gente está atravessando. E alguns de vocês já me perguntaram isso algumas vezes nas minhas redes sociais. Pô, professor, como é que eu entendo o fenômeno que a gente está vivendo? Como é que eu me posiciono diante da situação que a gente está vivendo? Poxa, eu preciso dar ao meu aluno uma resposta importante, uma resposta coerente, mas pautada em uma certa lógica, uma metodologia, uma certa forma de compreensão da ordem social, para que o aluno possa, com a minha informação, melhorar ou ter mais dados para uma percepção mais profunda e, ao mesmo tempo, mais sensível e, ao mesmo tempo, mais requintada e refinada da situação que a gente está atravessando. Claro, eu faço parte das ciências sociais. Né? Eu trabalho com a sociologia constantemente, com a antropologia. Mas professores que não são antropólogos, não são sociólogos, precisam saber disso. É importante que a gente entenda que tanto a sociologia quanto a antropologia têm um papel fundamental na produção do conhecimento.
um papel vital na produção das áreas de conhecimento e da relação do aluno com a sociedade. Isso a gente não pode perder em momento algum de vista, senão a gente acaba caindo numa simplificação da qual a gente não tem o direito de fazer isso como professor. E vou avançar um pouquinho mais falando sobre a ciência dos seres humanos, que são as ciências sociais, que é a ciência das coisas e, ao mesmo tempo, das pessoas. A sociologia, ela é uma ciência que ela vai além da observação do lugar onde estamos, da natureza onde estamos, mas, principalmente, é uma ciência que tem como capacidade a observação dos fatos sociais na busca de entender sua complexidade e também de entender qual é a relação desse homem, desse ser humano, no meio que ele vive. Que a antropologia entra também como um papel importante. Do que eu estou falando? Quando você fala de sociologia, você fala de conhecimento da sociologia, conhecimento da sociedade, a sociedade precisa ser observada com um requinte, com uma sensibilidade, para que os fatos que a sociedade produz e que são objeto de estudo do sociólogo tenham critérios. Então nós precisamos ter critérios na abordagem da sociedade. E esses critérios que nós vamos ter de abordagem nos ajudam muito a entender que o ser humano que vive na sociedade, quanto mais ele percebe essa complexidade social, a racionalidade e as relações que ele tem, e a condição em que ele está vivendo, mais esse ser humano ele tem a capacidade de se elevar, de se transformar num ser ativo e reativo dentro da sociedade onde ele está. Então nós precisamos também pensar que a ciência, as ciências sociais, essa ciência que busca entender a sociedade, ela está na busca também de melhorar a convivência dos seres humanos, de aprimorar a condição da vida social. Quer dizer, a sociologia por si só, ela não é uma ciência descritiva em que você vai apresentar dados sem qualquer intenção. Mesmo aqueles mais conservadores, positivistas, estruturalistas, de uma ala mais conservadora da sociologia, que trabalham muito com dados, com estatísticas, como da antropologia, com descrições de culturas, descrições de ambientes, descrições de rituais, aquilo é feito por um entendimento melhor do ser humano e uma conceituação do ser humano de uma forma mais eficiente. Então, toda a ciência, mesmo a biologia, a física, a química ou afins, as engenharias, elas têm a necessidade de melhorar a vida humana, de criar uma condição melhor da existência, do ser humano. E aí, quando você pensa nesse sentido dessa existência, nesse mundo, a gente tem que pensar que os gregos lá na antiguidade, como por exemplo nós conversamos sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, eles têm um conceito de conhecimento, de razão, que perpetua até hoje, e que a sociologia vai fazer parte disso, como área de conhecimento como ciência. Por exemplo, Sócrates considerava que o conhecimento é o questionamento, a dúvida. Como é que eu conheço as coisas? Duvidando da existência dela. Platão considerava que o conhecimento é o sentido que as coisas têm, que não é esse sentido aparente. As coisas vão muito além do que eu vejo. As coisas são a essência do porquê elas existem. A gente vai ter uma disciplina de fundamentos históricos e filosóficos da educação com bastante tempo para conversar sobre isso, sobre esses pensadores. Então, para Platão, é importante entender o sentido das coisas. O que existe na relação entre tudo que temos à nossa volta e qual o sentido das coisas serem assim. Platão considerava que quanto mais você sabia isso, mais você se elevava na vida humana. E aí você tem Aristóteles. Ele considerava que toda a natureza tem uma lógica. Tudo que existe no mundo tem um princípio, uma finalidade. E que o ser humano faz parte disso. Quer dizer, o ser humano tem uma finalidade no mundo. Então, ao mesmo tempo em que eu posso conhecer as coisas, eu tenho que conhecer o ser humano. E quanto mais eu conheço as coisas, mais eu conheço o ser humano. Porque o ser humano, para Aristóteles, faz parte dessa natureza lógica, essa natureza que tem um princípio. Então veja, o homem ocidental, partindo de Sócrates, Platão e Aristóteles, está à procura da razão das coisas, da racionalidade das coisas. Na época medieval, não foi diferente. Na época medieval, mais uma vez, estamos à busca do sentido da lógica das coisas. Claro que dominado por uma religiosidade cristã que parte do que nós chamamos de uma condição sine qua non, uma
sem a qual não existe, né? Numa condição que é aquela que antecede todas as coisas, que é a existência divina, que é o que a gente chama de filosofia cristã, que hoje está mais para a teologia cristã, de que o universo tem um Criador. Se o universo tem um Criador, o sentido de criação do universo está, e a gente tem uma discussão bastante complexa na filosofia sobre isso, está na cabeça do Criador. Por que Deus criou o mundo? Vamos pensar aí, né? Bom, então existe alguma intenção de Deus ao criar o mundo? A intenção era o que? Os homens. Se os homens são uma criatura, e Deus não fez só os homens, mas fez o universo, estando o homem no centro do universo ou não, existe uma intenção, uma lógica universal, uma razão universal para que as coisas existam. É claro? E a gente desconhece isso. Por isso que durante muito tempo, na época medieval, o saber racional, aquilo que chegaria hoje à ciência, estava limitada à condição da intenção de Deus. Né? A ciência nunca chegaria à verdade absoluta das coisas para o cristianismo medieval, porque a ciência esbarra, a ciência encosta em Deus, que antecede qualquer tipo de ciência, que é a fé. Né? Tem que acreditar de que Deus está por trás de tudo. Se Deus está por trás de tudo, a origem das coisas está nele, a finalidade final, a finalidade única de tudo está nele também. Então o mundo medieval se limitou muito a essa busca de um entender associado ao elemento divino. Mas nós temos uma coisa chamada ciência, que nasceu com a Revolução Científica, com o Renascimento, que rompeu com esse teocentrismo divino, da percepção divina sobre o mundo. E aí que as ciências nascem. É quando o Ocidente vai estabelecer na busca de compreensão do que é a natureza, do que é o próprio homem, esse Ocidente vai construir os métodos de observação, a comprovação empírica, a experimentação, o acúmulo de conhecimentos, ou os conhecimentos interrelacionados, que permitem ao homem, que se transforma no centro de todas as coisas, lembra do renascimento cultural, a antropologia, o humanismo. O conhecimento é o saber humano, produzido pelo ser humano, para o ser humano. A Renascença resgata a ideia de universalidade, mas tendo o homem como centro dessa universalidade. É o homem que dá conhecimento a todas as coisas, é o homem que compreende a existência de todas as coisas. Então o homem é o sentido final de tudo, não mais Deus. Você rompe o que a gente chamava de teocentrismo e você resgata o antropocentrismo. A ideia de um homem que constitui ou constrói uma percepção do universo em torno da sua razão e de sua racionalidade. E em cima desse renascimento, é que nós colocamos essa afirmação do Barão de Montesquieu: que não for bom para a colmeia social, não é bom para a coletividade, não é bom para a abelha. Olha que coisa interessante, Montesquieu. Chama mais a preocupação com o saber da divindade, mas o saber das pessoas, dos homens para os homens. E uma questão importante em Montesquieu, que é o saber do homem para o homem. A vida em sociedade deve ter sempre o sentido da existência do ser humano em coletividade e o sentido para cada um. Então, a sociedade, a existência do homem passa a ser importante. E chegamos ao momento do nascimento da sociologia, que é a Revolução Industrial, onde nós temos, ao mesmo tempo, um avanço, uma modernidade, uma possibilidade de crescimento econômico indiscutível. Nós temos, objetivamente, também uma sociedade em conflito, em crise, em que você tem, na Revolução Industrial, a formação de centros urbanos, núcleos urbanos, da convivência dos homens nesses espaços urbanos, e demonstrando violência, demonstrando crise nessa condição. Esses homens mostrando a dificuldade de você ter uma leva de pessoas, uma parte considerável de operários trabalhando nas fábricas, nas maquinofaturas, vivendo em condições insalubres, gerando conflitos, fenômenos assustadores nunca vistos na história humana. A Revolução Industrial, ela tira uma grande quantidade de pessoas do campo para a cidade. Então, aproveitando, essa é uma questão importante, a questão do coronavírus. Se você parar para pensar, o grande problema da contaminação é o contato que nós temos uns com os outros. Essa relação de contágio
está dentro da vida urbana, da cidade, onde a cidade faz com que a gente, concentrados, a gente comece a transmitir um para o outro as nossas relações, opiniões, sugestões e doenças, vírus, bactérias. Aquilo que é o progresso também traz um malefício. Nós vamos pegar na história uma grande quantidade de cidades que tiveram que lidar com epidemias. Então a Revolução Industrial, quando se fala de sociedade, ela marca o desenvolvimento científico e tecnológico, grandes descobertas da ciência do século XVII, XVIII, XIX. O homem vendo o conhecimento se proliferar, e a capacidade de saber se multiplicar, mas ao mesmo tempo, uma cidade que cresce com fatos assustadores, com fenômenos preocupantes, com fenômenos que colocam em xeque essa ideia de que o homem poderia resolver tudo, né? E esse homem passa a ter uma cidade com fenômenos sociais que assustam o ser humano pelo ser humano. Como o homem é capaz de fazer certas coisas. Então é dentro desse ambiente urbano que a sociologia vai nascer. Nós vamos entender nas nossas próximas conversas, também no que a gente for disponibilizando para você, no chat, no seu ambiente online, que a sociologia nasce para entender essa sociedade urbana, para compreender esse mundo urbano, tentar dar um sentido a esse mundo urbano. Tá claro que já é tema da nossa próxima aula. Muito obrigado por essa conversa, desculpem o ambiente, mas a aula foi boa, independente de estarmos em casa, eu aqui na minha vida dentro do isolamento social, mais perto de vocês, estamos tentando cumprir nossa função e nosso trabalho. Muito obrigado por tudo. Tenham todos vocês aí uma boa noite e aproveitem bastante essa aula. Vejam, revejam, mandem suas dúvidas, a gente se conversa. O meu site gilsonaguiar.com.br, o Facebook, facebook.com/Gilson Costa Aguiar. Então, facebook.com/Gilson Costa Aguiar e o Twitter, que é o @Gilson Costa Aguiar. Então, acompanhe as nossas postagens, comente. Até o nosso próximo encontro e se cuide. Se cuide. Coronavírus é coisa séria. Um abraço.